Fala turma, professor Adriano, e hoje eu vou ensinar para vocês estrutura de repetição. A estrutura de repetição, ela serve para que a gente crie um código, ou seja, a gente crie uma instrução que se repita várias vezes na execução do nosso algoritmo. Ou seja, imagine que a gente tenha um bloco de código que a gente quer que ele se repita por algumas vezes dentro do nosso código, dentro do programa. Tem como fazer isso sem que a gente digite várias instruções? Tem. Isso a gente faz através da estrutura de repetição. Ou seja, enquanto uma condição for verdadeira, eu quero que aquele código se repita. Ou enquanto uma instrução for falsa, eu quero que aquele código se repita. Bom, vou ler o exercício e vou explicar para vocês que vocês vão conseguir entender. Faça um programa que peça uma nota entre 0 e 10, ou seja, o usuário então tem que informar uma nota que seja maior que 0 e menor que 10, ou seja, uma nota válida. Né? No sistema de ensino tradicional que a gente conhece, as notas ficam entre 0 e 10, a gente não tem a nota 11, normalmente. Então a gente quer criar um programa que se o usuário digitar uma nota diferente de 0 até 10, que o programa não saia. Bom, isso já deve ter acontecido com vocês em alguma situação de algum software, quando vocês foram precisaram digitar algum valor, aquele valor não estava correto e o software não andou, o software ficou parado naquela tela. Certo? Enquanto você não corrigiu aquele erro, ele não deixou você passar para frente. Isso acontece, por exemplo, quando nós estamos preenchendo um formulário, alguma coisa nesse sentido. Então, o programa quer que a gente faça um programa que leia notas entre 0 e 10 e mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. Bom, para resolver esse exercício, vamos pelas partes que a gente já conhece. A primeira parte que a gente conhece é como fazer a leitura de um número. Então a gente vai criar uma variável, que é um espaço na memória. Esse espaço na memória vai se chamar nota, e a nota vai receber um valor float, ou seja, um valor real. Esse valor real ele vai vir de um input. Esse input vai ter a seguinte mensagem: digite um valor entre 0 e 10. E a gente coloca dois pontos, um espaço. Bom, vamos lá. O que a gente quer? A gente quer que essa leitura da nota se repita enquanto ela for um valor diferente de 0 até 10. Então a gente vai colocar esse código entre uma estrutura de repetição. Essa estrutura de repetição que a gente vai utilizar se chama enquanto. Como eu disse para vocês, o Python ele é uma linguagem de programação considerada fácil, porque na maioria das vezes basta eu traduzir para o inglês. Né? Então, enquanto em inglês é o while. Então, basta eu colocar aqui o while, que significa enquanto o quê? Enquanto for verdade, enquanto seja verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui o while true e vou colocar dois pontos. Agora essa parte de código, que é a leitura da nota, a gente vai ter que dar um tab nela aqui, certo? Para que ela fique recuada, ou seja, para que ela fique identada dentro do nosso bloco de repetição aqui do while. Bom, o nosso código, ele quer o seguinte, ele quer que a gente informe uma mensagem se o valor seja inválido, né? Então, se o nosso valor for inválido, a gente vai primeiro ver se esse valor é válido, né? Se o valor for, ou seja, se a nota for maior do que zero, e agora aqui a gente utiliza o operador lógico e, né? Se a nota for maior que zero e a nota for menor ou igual a 10, e a nota for menor ou igual a 10, esse código está válido, certo? Concordam que essa nota está válida. Se a nota está válida, ele pode sair do laço de repetição, não pode? Para ele sair do laço de repetição, a gente utiliza um comando que se chama break, ou seja, a gente quer quebrar esse laço de repetição, a gente quer sair dele. A gente não quer ficar mais nesse ciclo repetitivo. Então a gente coloca uma instrução aqui que se chama break. E logo em seguida,
A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que informar agora aqui fora do if, né? Porque se caso ele caia nessa instrução aqui, ele já vai quebrar o programa. Ele vai sair do enquanto. Aqui dentro do enquanto ainda, a gente vai emitir uma mensagem, que foi o que ele pediu, né? Falando para ele digitar um valor válido. Então a gente vai dar uma mensagem através do comando print, que vai ser a mensagem informe um valor válido. Vamos testar? Vamos ver o resultado desse exercício. Para testar, a gente vai clicar aqui no símbolo do Play. O Google Colab vai executar o nosso código e ele pediu uma nota aqui, ó, digite um valor entre 0 e 10. Certo? Vamos digitar o valor que seja válido. Certo? O valor válido vai ser um valor, por exemplo, são alunos do professor Adriano, nota 9. Terminou de executar o nosso programa, não teve nenhuma mensagem, o programa não pediu nada desse sentido, então executou normalmente com uma nota 9. É o que a gente esperava, que o programa funcionasse, ou seja, então ele funcionou o break. Agora vamos testar se o usuário digitar um valor inválido, ou seja, um valor que seja maior do que 10, por exemplo. Se nós informarmos a nota 11 e der um Enter, ele vai falar, ó, deu uma mensagem de erro, né? Informe um valor válido. E ele executou de novo a leitura, ó, ele voltou para essa parte de código, viram? Certo? Viu que interessante? Então, ó, se eu digitar um valor aqui que é o menos 2, por exemplo, ele vai entrar aqui nesse if, certo? Ele vai ver que esse if aqui não é verdadeiro, é falso. Por quê? Porque menos 2 não é menor do que não é maior do que zero, certo? Então, ou seja, como a gente tem um e lógico aqui, se essa condição aqui é falsa, uma dessas condições aqui sendo falsas, ele sai. Ele não entra dentro desse if. E o break, que é a quebra desse laço de repetição, está aqui dentro do if. Então ele não quebra o laço de repetição, vem aqui nesse print e dá uma mensagem, informa um valor válido e volta aqui na linha 3. E aqui ele fala de novo, ó, digite um valor entre 0 e 10. E a gente pode ficar nesse laço de repetição, por isso que se chama laço de repetição. Porque a gente pode ficar repetindo aqui, a gente fica em um loop, enquanto o usuário não satisfazer essa regra, certo? Então, enquanto ele informar valores ó, que não sejam válidos, ele não vai sair. Inclusive, vale, acredito, até para uma letra. Para uma letra ele dá um erro, que é um caractere errado, né? Um caractere que não foi tratado aqui, que a gente pediu para converter para um valor float, né? Então, se a gente informar uma letra, não dá certo. Mas se ele informar números que não estejam entre 0 e 10, ele vai dar um erro. Ó. Menos 5 vai dar uma mensagem de erro, informa um valor válido. Se eu digitar o valor 9, agora ele sai do nosso programa normalmente. Entenderam? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos resolver mais um exercício. O próximo exercício ele pede o seguinte, ó. Faça um programa que leia um nome de usuário e a sua senha. E não aceite a senha igual ao nome de usuário, mostrando uma mensagem de erro e voltando a pedir as informações. Ou seja, enquanto o nome de usuário for igual à senha, ele tem que pedir de novo um novo nome de usuário e uma nova senha. Entenderam? Ou seja, enquanto o nome de usuário for igual à senha, ele tem que pedir de novo um nome de usuário e pedir de novo uma senha. Vamos resolver esse exercício. Então, a gente vai utilizar uma estrutura de repetição que se chama enquanto, certo? Enquanto no Python é o while. Coloco aqui o while true, ou seja, para ele entrar nessa repetição, nessa estrutura de repetição. Já coloco aqui dois pontos. E depois eu tenho que pensar uma forma de quebrar essa estrutura de repetição, porque se eu não criar nenhuma estratégia para quebrar ela, como a gente fez no outro exercício, ele vai ficar aqui infinitamente, ele nunca vai sair, certo? Imagine vocês ficarem presos em um programa. Então, não pode, ele tem que a gente tem que criar uma regra para quebrar essa estrutura de repetição que é o while. Então, o primeiro passo é que a gente precisa ler um nome de usuário e uma senha. Então, a gente vai colocar aqui nome, underline, usuário. Nome, underline, usuário é um nome de variável válido, por quê? Porque o underline não é um caractere especial. E aqui a gente não tem uma variável que começa com número, a gente não tem uma variável que tem caractere especial, ou seja, uma acentuação, e também não tem espaço em branco.
Então, nome underline usuário é uma variável válida. Aqui a gente vai ler um valor para o nome de usuário. O nome de usuário é um valor do tipo caractere, ou seja, do tipo string, é uma palavra. Se ele é uma palavra, eu não preciso fazer nenhuma conversão para float ou para inteiro. Então basta eu colocar o input. Coloco o input e coloco uma mensagem aqui, ó, digite nome de usuário. Coloco 2 pontos. E aqui a gente vai ler agora a senha. Senha vai receber também um input. E aqui com uma mensagem digite, coloquei um 9 ali em vez de abre parênteses, abre as aspas, digite uma senha. 2 pontos. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor, né? Tá muito pequeno. Digite uma senha. Agora, nós precisamos realizar um teste, né? Ou seja, esse teste é saber se o nome de usuário e a senha são diferentes, porque se eles forem iguais, ele não pode sair desse laço de repetição. Foi isso que pediu o exercício. Então a gente coloca aqui uma estrutura condicional, que é if nome underline usuário for diferente, o diferente no Python é o sinal de interrogação e o igual. Para testar a igualdade, a gente coloca 2 iguais. Para testar a diferença, a gente coloca um exclamação, interrogação não, me desculpem. A gente coloca uma exclamação e um sinal de igual. Para testar a igualdade, 2 iguais. Então, para testar a diferença, o sinal de exclamação e um igual. Se o nome de usuário for diferente da senha, 2 pontos. O que a gente quer fazer? A gente quer quebrar esse laço. Pode sair desse laço de repetição. Deu tudo certo. Se não, ou seja, então a gente não precisa nem colocar um senão, a gente vai colocar uma mensagem de usuário aqui, ó, porque ele vai ficar preso. Ele só vai quebrar esse laço se o nome de usuário e a senha forem diferentes. Se digitou igual, vai aparecer uma mensagem aqui logo depois do if, que é uma mensagem de erro, certo? Ou seja, eu posso colocar aqui, ó, erro, nome e senha não podem ser iguais. Vamos testar? Vamos ver o resultado que a gente tem. Clicando aqui no símbolo de play, vamos ver se tudo deu certo. Digite o nome de usuário. A gente vai digitar o nome de usuário, que vai ser Adriano. Vou dar um Enter e vou digitar uma senha também. Certo? Essa senha eu vou digitar diferente. Vou colocar, por exemplo, Ferraz. Saiu do nosso código, ou seja, terminou de executar, sinal que ele quebrou o nosso laço de repetição. Então, perfeito, deu certo se a gente digita nome de usuário e senha diferente. Agora vamos ver se a gente digitar igual, se ele vai pedir para o usuário digitar novamente uma senha e um nome de usuário. Então vamos colocar aqui, ó, que o nome de usuário vai ser Adriano e a senha também vai ser Adriano. Se eu der um Enter, ele deu um erro, ó. Então, ou seja, ele não quebrou o nosso laço de repetição. Por quê? Porque nome de usuário e senha são iguais, não são diferentes. Então, ele não quebrou o nosso laço de repetição. Se ele não quebrou o nosso laço de repetição, ele emitiu uma mensagem aqui, ó. Erro, nome e senha não podem ser iguais. E ele pediu novamente o nome de usuário, que a gente vai colocar aqui, por exemplo, Adriano. E aqui a gente tem que colocar uma senha que seja diferente do nome de usuário. Deu um Enter e agora deu certo. Bom, vamos revisar um pouco desse código. Então, o while é uma estrutura de repetição, que traduzindo é a palavra enquanto. Enquanto isso aqui seja verdade. Ou seja, isso aqui, como a gente não tem nada para testar aqui enquanto true, enquanto verdade, ele vai obrigatoriamente entrar aqui dentro do nosso código. Se ele entrou aqui dentro do nosso código, eu tenho que pensar uma forma de sair desse código, de quebrar esse código. Para quebrar esse código aqui, eu utilizo uma instrução que se chama break. Como que eu quebro ele? Quando o nome de usuário e a senha forem diferentes, certo? Exclamação igual significa diferentes. Então, se o nome de usuário for diferente da senha, quebra, ou seja, sai desse laço de repetição. Se não for, ele vai seguir o fluxo. Seguindo o fluxo, ele vai emitir uma mensagem aqui dentro do print e vai voltar no nosso laço. Percebam o quanto é importante a gente dar atenção para a indentação no Python. Ou seja, esse código aqui ó, pertence a esse while,
está aqui dentro do while, e esse código aqui da quebra do break, ele está dentro desse if. Se a gente não tivesse colocado o break, por exemplo, dentro desse if, ele sairia do código de qualquer forma e não repetiria esse ciclo aqui por várias vezes enquanto o usuário não digitasse o nome e a senha diferentes. Bom, pessoal, espero que vocês estejam aprendendo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E se você já é inscrito, coloca o sininho de notificações ativado para você receber notícias de quando eu lançar um vídeo novo. Clique também no botão de curtir e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus colegas. Muito obrigado, deixe suas dúvidas nos comentários.